E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Química, né? Disciplina de Ciências, nono ano. Eu sei que a gente já falou de muita coisa, mas ó, vou falar para vocês, a gente estava só começando, viu? Era só a introdução. Agora a gente vai falar sobre uma das coisas que é o fundamento do estudo da Química. Nós vamos começar a falar sobre as primeiras ideias que se tiveram na história sobre o átomo. Nós sabemos que a química estuda a matéria, fato. Só que a matéria ela é composta por quê? Qual é a partícula que compõe a matéria? Hoje nós sabemos que é um átomo, mas será que durante toda a vida todo mundo soube disso? Não, né? Como é que começou esse pensamento, esse questionamento sobre a matéria, sobre do que ela é composta? Quando foi que nós tivemos essas primeiras ideias? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa aula de ciência. Então vamos lá? Átomos e elementos químicos, parte 1. A história do átomo. Nesse primeiro momento, nós trazemos aqui para vocês o questionamento que perdurou aí durante muito tempo na cabeça dos grandes pensadores. Do que as coisas são feitas? Essa pergunta, ela para hoje para nós, perdão, ela é uma coisa assim que a gente pensa, as coisas são feitas de átomos, tudo é matéria, a matéria é feita de átomo, então tudo é átomo. Para a gente parece até uma coisa pequena. Agora imagine os primeiros pensadores, lá na Grécia Antiga, os primeiros filósofos que começaram a usar o raciocínio, a lógica, né? Eles começaram a questionar toda aquela cultura que existia de deuses. Porque antigamente, como eu já falei para vocês lá na nossa aula sobre alquimia, muitos dos fenômenos que são naturais para a gente hoje, que nós conhecemos o seu fundamento, eram tidos como fenômenos causados por deuses, porque os deuses estavam felizes, porque os deuses estavam tristes e muitos fenômenos eram atribuídos a divindades. Divindades diversas. Era Deus do mar, do trovão e dentre outros fenômenos aí. Mas os filósofos, eles começaram a questionar como que esse fenômeno ocorre, como que ocorre a chuva, o que é um raio, por que ocorre a neve, a chuva de granizo, e eles não foram mais aceitando, eles foram cortando laços com a ideia de divindades e começaram a usar a lógica, começaram a fazer experimentações e começaram a questionar toda aquela ideia. E um dos principais questionamentos, fora o de onde viemos e para onde vamos, é do que as coisas são feitas. Do que é feito o tronco de árvore, do que é feita a água, do que nós somos feitos. Esse foi o questionamento que deu origem ao que nós chamamos hoje de modelo atômico e que evoluiu durante séculos, durante anos, e hoje nós temos o modelo atual. Nós vamos começar lá da primeira ideia, do primeiro pensamento do que a matéria é feita e vamos chegar até hoje que nós temos o modelo atual, onde nós já temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então vamos lá nessa viagem? A ideia de que tudo, no caso toda a matéria, é formada por átomos, olha só, ó, o átomo aqui, que bonitinho, já havia sido proposta mais de 500 anos antes de Cristo por um grupo de filósofos. Olha só, você aí, aluno, que vou estudar filosofia para quê? A filosofia ela não é importante. Ela é importante sim. A filosofia ela é o berço da ciência. E quando eu falo ciência, eu não estou falando só da química. Eu falo de toda a ciência que nós temos e isso vai até esses nossos avanços tecnológicos, como o celular, a internet e tudo o que nós temos hoje para o nosso conforto. Bom, o mais conhecido defensor dessa ideia, que ideia? Da ideia de que a matéria é formada por átomo,
foi Demócrito. Ó, ele aqui, ó, nós temos aqui a representação, uma estátua dele. Ele afirmou que todos os corpos podiam ser divididos em partículas cada vez menores, até se chegar ao átomo, que não poderia ser mais dividido. Então, ele viu, bom, nós temos aqui uma matéria. Eu posso pegar, por exemplo, um tronco de árvore e ir cortando ela. E cortando ela cada vez em partes menores, até que eu chegaria numa porção de matéria que não poderia ser mais dividida. Ela seria tão pequena que não daria mais para a gente fazer uma divisão dela. Daí surgiu a ideia de átomo. Átomo quer dizer indivisível. Por isso que a gente usa essa palavra átomo até hoje, mesmo sabendo que o átomo, ele sim, ele é formado por partes menores, ou seja, ele pode ser dividido. Mas até então, imagine, 500 anos antes de Cristo, a pessoa já ter esse pensamento de que nós chegaríamos numa partícula tão minúscula ao ponto de nem ser visível e tão pouco ser dividida. É um pensamento bem revolucionário, digamos, para a época, não é? E assim surgiu de que toda a matéria, tudo o que existe, seja na Terra ou no universo, é formado por átomos. Vamos lá? Porção indivisível. Leucipo e Demócrito observaram o comportamento da matéria e acharam interessante sua característica de poder ser dividida. Então, eles se fizeram a pergunta: o que aconteceria se uma porção de matéria for dividida sem parar? Você ir cada vez quebrando ela em partes cada vez menores, menores, menores. Após muito estudo e observação, eles chegaram à conclusão de que essa sequência de divisão não poderia ser infinita. E aí, eles chegaram na ideia de que a matéria teria um momento que ela chegaria numa partícula tão pequena que essa partícula não poderia ser mais dividida. E aí veio o surgimento da ideia de átomo. Mas olha, vamos lá. Nós estamos falando de uma época em que não existia lupas, microscópicos, ultramicroscópicos que nós temos hoje. Então o raciocínio deles não estava errado, galera. Eles iriam dividir a matéria até um ponto que ela ficaria invisível até o olho nu e que ela não poderia ser mais dividida. Então o raciocínio deles não estava tão errado, eles só não tinham acesso a toda a tecnologia e eles também, na época, não tinham proposto experimentos que pudessem comprovar ou refutar a teoria deles. Então, nesse ponto aí, a gente tem que, deixar passar algumas coisinhas. Hoje a gente já tem tanto recurso, tanta tecnologia e fora que a gente teve uma evolução muito grande de experimentos que foram comprovando a complexibilidade da composição da matéria, ou seja, a complexibilidade do átomo. Mas vamos lá que essa história ainda não acabou, não. Isso significa que em algum momento se chegaria a uma porção de matéria que não poderia ser dividida. Aí a gente teria o átomo. Átomo seria a menor parte que compõe a matéria. E eu quero frisar uma coisa muito importante aqui, para não confundir. Como a gente está falando de ciências, e nós temos a biologia, e na biologia a gente aprende lá que a célula é a menor parte que compõe o corpo humano. Vamos lá. Ok, certíssimo. Mas quando a gente fala da menor parte que compõe a matéria, dentro das nossas células nós temos átomos também, tá? Então, não vamos confundir. Até porque em primeiros momentos eu já tive alguns alunos que na hora que eu pedi, faça o desenho do que seria um átomo sobre a sua visão. Em alguns momentos eu recebi algumas células, mas tudo bem. A célula é, de fato, a menor parte que compõe o corpo humano. Mas nós estamos aqui numa visão de matéria. Então, quando a gente fala da menor porção ou menor parte que compõe a matéria,
nós estamos falando do átomo, combinado? Então vamos lá, continuando. Vem daí a origem da palavra átomo, que significa, em grego, aquilo que não pode ser dividido. Bom, Leucipo e Demócrito, eles deram o pontapé inicial do que depois virou uma evolução de modelos atômicos. E um modelo muito importante que se destacou na época e é estudado até hoje é o modelo de Dalton. Com base em algumas observações e experimentos com transformações químicas, ou seja, com reações químicas, o inglês John Dalton, que viveu entre 1766 a 1844, formulou uma série de hipóteses sobre as propriedades do átomo, que explicavam até mesmo o porquê a massa é conservada em sistemas fechados e em uma transformação química. Olha que interessante é o modelo de Dalton. Dalton ele fez vários experimentos e ele observou que durante as transformações químicas, as massas elas são conservadas. O que isso quer dizer? Que se eu tinha, estou falando aqui um exemplo aleatório, 200 gramas de substâncias reagindo aqui no início do processo, no final, a gente vai ter a mesma quantidade de massa lá formando os produtos. Quer ter uma ideia bem bacana sobre isso? O mundo, nosso planeta Terra, não aumentou em nada a sua massa, mesmo depois de todas as construções e edificações que o homem fez. Isso por quê? Porque por causa da lei da conservação das massas. Isso porque tudo que o homem fez, ele extraiu a matéria-prima da onde? Da terra. Então, as grandes construções, os enormes navios, os cruzeiros, prédios, edifícios, aviões, tudo que está compondo a matéria lá foi extraída da própria Terra. Então, o nosso planeta, mesmo com todas essas construções, não aumentou em 1 grama sequer a sua massa. E isso comprova também a teoria de Dalton. Vamos lá para a gente conhecer os postulados de Dalton? Os postulados de Dalton, nós temos alguns principais aqui. Eu trouxe só aqueles que a gente trabalha, que é para vocês poderem se identificar com o seu modelo. No primeiro ele fala, a matéria seria formada por pequenas partículas esféricas, maciça, ou seja, que ela não era oca, nem algo, mas algo compacto, ela tinha matéria dentro dela, né? Ela seria preenchida, não seria como uma bola, e indivisível, denominadas átomos. Essa é a descrição de átomo do Dalton, uma esfera maciça, indivisível. Nesse caso aqui, o modelo de Dalton ele ficou conhecido devido a essa definição como modelo de bola de bilhar, ou seja, aquelas bolas de boliche, porque elas são bem maciças, né? Elas não são ocas. A matéria ela seria descontínua, pois entre os átomos, né, haveria o quê? Espaços vazios. Olha só o pensamento de Dalton naquela época lá, ó. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos de mesmas massas, tamanhos e propriedades. Nós sabemos que um elemento químico ele é um conjunto de átomos. Tem alguns detalhes aqui que podem ser refutados, como essa situação das massas, porque nós temos hoje o conhecimento da existência dos isótopos, que são átomos do mesmo elemento químico, que apresentam o mesmo número atômico, porém eles têm massa diferente por possuir no seu núcleo diferentes números de nêutrons. O outro aqui, elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam mesma massa, tamanhos e propriedades diferentes. Eles teriam massa,
diferente, tamanho diferente e propriedades diferentes. A teoria de Dalton reunia uma série de observações e foi aceita por cientistas da época. Era uma teoria científica que explicava alguns fenômenos e podia ser testada experimentalmente. Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. O átomo de Dalton seria algo mais ou menos assim. Alguns postulados de Dalton são usados até hoje, tá, gente? Uma curiosidade interessante é que Dalton, ele tinha uma deficiência visual. Dalton tinha dificuldade em enxergar certos comprimentos de ondas eletromagnéticas, ou seja, ele tinha dificuldade de enxergar algumas cores. E aí nós tivemos, digamos assim, a patente da doença dessa deficiência como daltonismo, tá? O daltonismo recebeu esse nome justamente porque Dalton, que era um grande cientista da época, ele descobriu essa doença, essa deficiência que ele tinha de enxergar algumas cores e ele mesmo patenteou e hoje nós conhecemos o daltonismo e nós sabemos que existem vários níveis para essa deficiência de visão, né? O olho não consegue fazer a leitura quando ele recebe um comprimento de onda eletromagnética, fazendo com que ele não identifique aquela cor em específico. Nós já falamos sobre cor. Cada cor tem um comprimento de onda eletromagnética específica. Por isso que os daltônicos, às vezes, eles não conseguem reconhecer alguns tipos de cor. Eles simplesmente não veem aquela cor porque os seus olhos, eles não conseguem fazer a recepção desse comprimento de onda. Mas a gente tem mais um modelo atômico para conhecer hoje, que é o de Thomson. Vamos lá? Em 1897, o físico inglês Joseph Thomson identificou uma partícula de carga negativa chamada elétron. Olha só, nós tínhamos lá o átomo de Dalton, que era uma esfera maciça e indivisível. Thomson, estudando a química, pegou e evoluiu esse modelo que nós tínhamos até então de Dalton. Ele descobriu que lá no átomo existia carga negativa e chamou essa carga negativa de elétron. Para Thomson, o átomo ele não seria indivisível como Dalton propôs, mas sim ele seria divisível, ou seja, ele possuiria partículas menores de carga negativa, os elétrons, que ficavam onde? Distribuídas aleatoriamente sobre uma esfera carregada positivamente. Então, ó, a gente saiu do modelo indivisível, uma esfera sem carga, que era o modelo de Dalton, e fomos para o modelo de Thomson. Thomson fez alguns experimentos e observou a presença de cargas. Ele viu lá os elétrons. E ele dizia que os elétrons ficavam distribuídos aleatoriamente no átomo, na esfera, que é o átomo, e que essa esfera ela seria carregada positivamente. Então, ali nós tivemos a descoberta dos prótons e dos elétrons, que são as cargas negativas e cargas positivas. Vamos lá para a gente ver como é que ficaria o modelo de Thomson? O modelo de Thomson ficaria mais ou menos assim, ó. A esfera, de um modo geral, ela seria positiva. Tá vendo mais lá discreto no fundo? Então, ela tinha carga positiva. E nessa esfera, nós teríamos a distribuição dos elétrons, que são essas bolinhas aqui, ó, representadas com carga negativa. Com isso, a esfera ela podia ser positiva, ela tinha que ser positiva para neutralizar as cargas negativas dos elétrons, tendo em vista que o átomo ele é o quê? Eletricamente neutro. Thomson observou o átomo, de fato, ele é neutro. Dalton tinha dito isso. Só que Dalton ele não via partículas, né? Ele não imaginou que o átomo teria partículas negativas. Ele propôs o átomo dele como uma esfera maciça neutra. Thomson fez experimentos e observou, realmente o átomo ele é neutro. Mas por que ele é neutro? Porque a
carga positiva que existe no átomo neutralizava as cargas negativas que se encontravam dispersas nele, fazendo com que o nosso átomo seria totalmente desprovido de carga elétrica. E aí a gente conheceu hoje o nosso modelo de Dalton e o de Thomson. Professor, o de Thomson foi tão rápido? Foi um pouco rápido, mas por quê? Porque o modelo atômico, gente, ele é uma evolução do modelo de Dalton, que vai e pega e faz experimentos para comprovar ou refutar, vem o de Thomson, e depois do de Thomson nós vamos conhecer nas nossas próximas aulas outros modelos que foram evoluindo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem curiosidade sobre algum fato, podem pesquisar na internet, perguntar para o professor presencial e aí vocês vão estar tirando essas dúvidas, tá bom? A gente se vê na próxima aula.